dia, quer dizer, talvez seja boa tarde pra você, talvez seja boa noite, tudo bem com vocês? O que acontece? Amanhã eu tenho um casamento pra ir e eu estou muito ansiosa, cheia de expectativa. Eu acho só duas coisas que pra mim é emocionante. Batismo, pra quem é cristão, batismo é muito emocionante. E casamento, meu Deus, duas escolhas assim que são essenciais na vida do cristão, né? Tulipa, alarme falso. E aí o que acontece? Eu preciso arrumar meu cabelo e também preciso compartilhar com vocês algo que eu acredito que vai agregar. Então eu falei, vou fazer as duas coisas, porque se eu for esperar ficar pronta e perfeita para falar com eles, talvez demande um tempo maior. Então vamos lá. Se vocês quiserem colocar aí na velocidade o e-mail, fique à vontade. Eu entendo. O que acontece? Hoje eu quero falar sobre a questão do reaprendendo a ler. E os desafios que hoje é para a gente construir ou tornar sólido o hábito da leitura. O que acontece? Falando de infância, tá? Eu odiava ler por obrigação. Eu odiava ter que ler um romance, ler um livro, porque tinha que responder questionários, porque tinha que fazer um trabalho. Eu odiava. Leitura por obrigação para mim não rolava. Mas depois que a obrigação passava e eu pegava o livro para ler, porque eu queria apreciar a história, porque eu queria viajar no contexto, enfim, né, construir na minha memória o roteiro do que realmente aconteceu. Então, para mim, era uma leitura muito mais prazerosa. A leitura ela sempre esteve comigo. Eu aprendi a ler muito cedo, cedo não, dentro do normal, né? 5, 6 anos mais ou menos, eu já sabia fazer meu nome e ler. Então, eu acho que minha leitura foi dentro do normal, não tenho lembrança, né? Era muito pequena, não lembro. E aí, desde quando eu aprendi a ler, a leitura era um mundo que me fascinava. Pronto. Onde começou a dar errado? Ou seja, quando foi o momento que eu parei de ler? Depois que eu concluí o ensino médio e precisava ingressar na universidade, era uma vontade minha ingressar na universidade, eu tô experimentando pela primeira vez esse creme, que ele é um creme condicionador. Na verdade, ele é uma hidratação e creme de pentear. Eu vou usar hoje como creme de pentear pra ver como é que fica, porque ficando legal eu uso amanhã também. Mas não ficando legal, aí eu já vejo outras coisas. Mas enfim, foco. Então sempre fui uma criança que gostava de ler. Eu amava. Nossa, leitura pra mim era viajar para um lugar desconhecido, aprender algo novo. Pra mim sempre foi algo que trazia muita alegria. Desbravar o novo, conhecer algo novo, um mundo novo. Sempre trouxe muita alegria pra mim, muita satisfação, muita realização. Só que quando eu comecei a ingressar na faculdade, quando eu passei no vestibular, etc., e tinha que trabalhar o dia todo, então isso de trabalhar o dia todo e depois faculdade, e eu estudei direito, né? Sou advogada. Então, os livros jurídicos, a demanda jurídica, até porque também eu nem tinha muita bagagem para o estudo jurídico. Então, demandava um tempo muito maior. Então, infelizmente, meu lado artístico, de escritora, ou meu lado de leituras poéticas, literatura, acabou ficando um pouco de lado em decorrência da minha rotina, realidade, prioridade. Minha pretensão era fazer um curso com qualidade, então eu utilizei meu tempo para esse fim, né? Fazer uma graduação muito boa. Ok. Depois, né, da graduação, eu fiquei vivendo uma fase de e agora, o que é que eu faço? Eu trabalhei muito tempo em escritório de conteúdos de massa e pra mim eu não me encaixava nessa realidade de conteúdos de massa, que é, infelizmente, pela minha experiência, pelo que eu vivi, é muito engessado. Eu não me sentia que me desenvolvia, eu não sentia que eu crescia em termos de conhecimento, em termos de bagagem. Então eu fiquei nessa fase de o que é que eu faço da minha vida? Fiz direito pra quê? Pelo amor de Deus. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que depois eu tenho vivenciado, na verdade, um tempo sem as leituras assíduas que eu geralmente fazia. Então, acho que até 2021 eu tinha uma frequência de ler, exemplo, uns 2, 3 livros no mês, além das demandas
profissionais, né? Tô falando de leituras extras, mas 2021, 2022, acho que em especial 2022, 2023, 2024, ou seja, aproximadamente uns 3 anos, que eu perdi o fio da meada em relação às minhas frequências de leitura. Também foi um período, digamos assim, que eu mais me introduzi, né? Que eu mais vivenciei a experiência das redes sociais, que antes eu não tinha Instagram, eu não tinha as redes sociais. Então, esse acesso às redes sociais, de alguma forma, na minha percepção, eu não vou dizer que tardou, mas eu acho que as redes sociais, elas me deixaram com a mentalidade um pouco preguiçosa. Ou seja, ler livros, a rotina de leitura de livros, esse tempo que eu tinha para ler livros foi ocupado com outras demandas. Então, não dá, né? E aí foi isso. Fiquei sem foco de leitura, sem rotina. Eu tinha uma rotinazinha, eu tinha as metas de leituras de livros antes. E eu me perdi a rotina. Vez ou outra eu li um livro no percurso do ônibus, vez ou outra eu li um livro dentro daquilo que estava me interessando, tipo liderança, organização do tempo, essas coisas assim, mas eu perdi a rotina, o hábito, a constância de leituras de livros diversos. E agora, como recuperar isso? Eu acho que já poderia falar isso logo direto, né? Mas eu tô aprendendo ainda a me comunicar aqui no YouTube, então aos poucos eu vou melhorando. Depois eu vou fazer um outro com uma qualidade melhor que esse da agora. O negócio é começar, né? Então, assim, e agora? Agora eu tô vivendo uma fase que eu quero voltar a ter as minhas rotinas de livro, de leitura de livros, as minhas rotinas de fazer aquilo que eu gosto. Para isso, eu precisei sair um pouco das redes sociais para poder compreender como ela está me afetando ou como eu posso ter domínio sobre ela, porque o problema não está nas redes sociais. O problema está no meu mau uso, na minha forma, digamos que errada, de administrar o uso. Então, eu preciso dominar isso, as redes sociais, primeiro dentro da minha mente, dentro das minhas emoções, porque existe um efeito direto, né, reativo da minha mente em relação a elas e eu preciso dominar. Então, tô off, né, do Instagram, tô off do TikTok, temporariamente, eu acredito. E enquanto isso eu tô aprendendo a dominar a mim mesma, eu tô aprendendo a reequilibrar minhas vontades, não, reequilibrar minhas vontades não, eu tô aprendendo a compreender quem sou no sentido de que o que é que eu tô fazendo para alcançar aquilo que eu quero, os meus meios estão satisfatórios, eu estou tendo clareza das minhas ações e reações ou estou vivendo de forma mais automática? Como as minhas escolhas, conscientes ou inconscientes, têm me afetado, pensando a longo prazo, né? Pensando no fim que eu quero alcançar. E aí foi pensando, tendo esses tipos de pensamentos ou essas reflexões que eu me fez com que eu me afastasse das redes sociais e compreendesse que eu preciso voltar a construir o hábito de leitura que eu tinha. Eu tenho um mural ali, e naquele mural ali eu voltei a escrever os livros, as metas de livros que eu preciso ler antes de acabar o ano. Só que uma coisa é você ter uma meta, outra coisa é você executar a meta. E eu tava percebendo que por mais que eu tivesse, vez ou outra, um tempo para ler, eu não estava sendo constante. A minha leitura não estava com foco. Meio que a leitura estava sendo um pouco chata. Já pensou? Uma coisa que eu gostava muito de fazer agora estava sendo cansativo. Eu lendo, não entendendo nada. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada, não é normal. E aí eu preciso meio que recomeçar. E ontem foi um dia satisfatório, por quê? Porque eu não me cobrei tanto, né? Foi um dia produtivo, não foi um dia de excesso de cobrança. E eu consegui ter uma satisfação nesse, digamos que, realinhamento. Digamos que agora eu estou me realinhando. E aí, ok, Shirley, eu também tô nessa situação. Eu pego um livro para ler, tô com dificuldade para ler, eu tô sem concentração. Calma, eu entendo você. Vamos por etapa.
Etapa número 1. Primeiro, por que você quer ler? Quais emoções ou qual sentido você quer encontrar na leitura? Ler só por obrigação não tem motivo nenhum, você vai perder tempo e você não vai, como é que eu posso dizer, fixar o conhecimento. Se bem que se você lê forçado, com o tempo você ganha prazer também na leitura, né? Não sei, isso é relativo, acho que varia de pessoa para pessoa. Mas é preciso que haja clareza do o porquê que você está lendo, o porquê que aquele conhecimento daquele livro, de alguma forma, vai lhe construir, vai lhe sedimentar, vai agregar algum valor para você. A leitura, às vezes, ela parece, ela sem um resultado direto, ela parece solta. Mas, à medida que a gente vai construindo bagagem, é como academia. O cérebro, ele vai construindo sinapses. Daqui a pouco você está com a mente forte, você está fazendo raciocínios mais coerentes, porque um conhecimento liga a outro, então você consegue somatizar a junção de vários saberes, de várias áreas diferentes. E da mesma forma que o músculo se constrói, né, no sentido do músculo do corpo físico, assim também o nosso ele também se constrói também, fica mais forte, fica mais inteligente. Então, eu leio porque eu quero ficar mais inteligente. Eu leio porque eu quero ter um domínio maior e melhor daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou vivendo. Então, meu conhecimento não é só dentro do direito como advogada. Meu conhecimento precisa ser dentro das minhas emoções, dentro do conjunto de comportamentos, dentro das mudanças sociais, as novas interações sociais, as novas alterações legislativas. Então, tudo isso que altera a todo momento, porque a sociedade muda e o direito tem que se adaptar às novas realidades sociais. Então, eu preciso reconstruir esse hábito para sedimentar ainda mais o meu saber, para construir ainda mais autoridade dentro daquilo que é a minha área de atuação. Então, eu tenho um motivo muito forte, porque eu quero ser a melhor na área da minha atuação. Então, acho que o primeiro passo para a gente construir ou retomar a leitura é entender a motivação dela, a motivação do estudo. Talvez no início seja ruim, a gente despreza, né, 15 minutos, mas se você soubesse o valor que tem uma leitura de 15 minutos, uma página que você lê e o seu conhecimento, se você leu, entendeu e de alguma forma aquele conhecimento, aquela leitura trouxe um estalo para você, um insight, um entendimento, aqueles 15 minutos valeu muito a pena. Então, assim, não despreze o pouco tempo que você tem. Então, todo 15 minutos, ele é muito bem-vindo para a construção daquilo que você quer alcançar. E aí, comece aos poucos, comece devagar. Ah, eu não gosto, eu preciso ler, exemplo, livros científicos. Mas eu não gosto do vocabulário, de como as pessoas elas articulam o conhecimento. Pronto, comece com romance. Você gosta de romance? Não. Ah, eu gosto de livros que falam sobre inseto. Comece com o que você gosta. Comece com uma leitura leve. Eu gosto de ler a Bíblia. Comece com a Bíblia. Construa uma rotina diária com a Bíblia. E depois, outro livro do seu interesse, e depois você vai ampliando o seu leque de leitura e construindo o hábito que você tanto deseja. Bom estudo, eu tô quase no final, acho que eu vou... Se vocês querem ver o resultado final, eu vou fazer aqui. Então é mais ou menos isso. Eu estou me sentindo muito feliz e realizada por essa percepção, por esse estalo de tá na hora de recomeçar. E eu não poderia ficar com esse conhecimento só pra mim. Eu tô pensando em trazer para vocês alguns tópicos de conceitos de livros que eu li e que de alguma forma tem feito uma diferença na minha vida, porque eu acredito que se fez uma diferença na minha vida, pode também fazer uma diferença na vida de vocês que estão me assistindo. Isso é para crescer, eu gosto muito do crescimento em conjunto. Gente, as pessoas pensam muito que crescimento tem que ser diretamente proporcional a valores, não é? Eu acho que quando você se torna uma pessoa melhor e você consegue tornar o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar mais agradável, de paz, isso já é um crescimento.
Então, o crescimento nem sempre, pelo menos dentro da minha visão, não está relacionado estritamente a um retorno financeiro. Para quem, a pessoa só fala de autoajuda ou de palavras motivacionais ou de coach visando o crescimento financeiro, mas ninguém não tem nada. Para mim, pelo menos os conhecimentos que eu vou compartilhar com vocês não está relacionado estritamente a retorno financeiro, mas uma percepção de você melhor, um crescimento pessoal maior, melhor, e que você tenha resultados dentro daquilo que seja a sua realidade. Que as pessoas, elas têm sonhos diferentes, elas têm perspectivas diferentes, e é sobre, em cima dos seus sonhos ou das suas perspectivas que são subjetivas, que são individuais, que aí você vai crescer e se desenvolver. Então, eu vou estar compartilhando com vocês em breve sobre isso. Eu gostei desse creme de hidratação. Lembrando que eu tinha outro creme por baixo, então depois eu mostro pra vocês um dia que eu só vou estar só com ele, porque ontem eu usei um outro creme e hoje eu tô usando esse. Beijos, curtem, comentem, se inscrevem no canal. Se você chegou até aqui, até essa fala de agora, e acredita que eu tenha um conteúdo que vai agregar conhecimento para você, que vai agregar desenvolvimento, se inscreve, fica comigo e vamos juntos construindo o nosso caminho, nossa jornada no nosso tempo, no nosso ritmo, do nosso jeito e conforme a nossa própria realidade, porque temos realidades diferentes, temos ciclos e oportunidades diferentes, temos bagagens diferentes. Então a soma disso tudo é que vai nos construindo ou nos sedimentando. Até breve, see you! See you!